E aí pessoal, o professor Gessé falando aqui. Vamos estudar hoje uma revisão dos conteúdos de orgânica com alguns temas que foram trabalhados até o momento, certo? Como forma de revisão dos conteúdos que abordaram o tema isomeria, tanto a isomeria geométrica como a isomeria óptica. Foi passada aí uma lista de questões para vocês e eu dei uma analisada na galera que fez e teve os seus rendimentos, e com isso eu vou passar uma explicação de forma geral, tá? Para que vocês possam estar tirando suas dúvidas e também relembrando os temas importantes, os tópicos importantes dentro desse conteúdo que é muito importante dentro do vestibular, tá certo? Então vamos lá, a primeira questão. A primeira questão ele falava sobre os alcenos, tá? E te deu uma série de alternativas aqui para você julgar. E lá na alternativa você iria encontrar a resposta correta. Então, de acordo com o que a gente vai delimitando aqui, você vai encontrar essa alternativa correta aí na questão, tá? Então faz as suas anotações, pega aí um papel, tá? Um caderno, uma ficha, para você ir fazendo as anotações de temas que são relevantes aqui nessa questão. Então ele fala: os alcenos são hidrocarbonetos que apresentam ligação dupla entre átomos de carbono. São chamados de olefinas, palavra que significa gerador de óleos, em razão do aspecto oleoso dos que têm mais de 5 carbonos. São informações sobre os alcenos, tá bom? Outros tipos de determinações que a gente chama eles, denominações que a gente chama eles, como olefinas ou alquenos. Com base na fórmula química do alceno apresentada na imagem, considere as seguintes afirmações. Deixa eu botar aqui o alceno para a gente. Esse aqui é o alceno que ele deu para a gente. E aí vamos ler aqui as questões e dar uma analisada. De acordo com a nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura oficial, o composto é o 2-metil-2-penteno. Vamos analisar aí. De cara eu já vejo que essa nomenclatura é um pouco antiga, porque esse 2 aqui teria que estar entre esse nome, tá? Entre o pente e o eno. Mas como ele colocou aqui fora é porque a nomenclatura é um pouco mais antiga, que a questão foi feita há um tempo atrás. Mas a gente vai considerar aqui se o nome do composto estiver realmente correto. Vamos analisar primeiramente a cadeia principal. Tá bom? Eu vou botar aqui em tarjada de verde, tá? A cadeia principal. Como é um alceno, a prioridade para a numeração da cadeia começa com a ligação dupla. Então, eu vou começar pela extremidade que está perto dessa ligação dupla aqui. Eu tenho essas extremidades aqui formadas por esse CH3, tanto faz eu começar por esse de cima como por esse de baixo, vai ser a mesma coisa. Ou eu posso começar por essa outra extremidade aqui. Eu começo pela que está mais perto. Como eu só tenho um carbono ligado aqui próximo dessa cadeia, dessa ligação dupla, eu posso começar por um desses dois. Por que eu não vou começar pelo lado direito? Porque eu tenho uma cauda mais longa aqui, né, com 2 carbonos, então ela fica um pouco mais distante da insaturação. E a prioridade é começar o nome por perto da insaturação. Então vamos começar aqui por o de cima. Seria tanto faz eu começar aqui por cima ou aqui por baixo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. São 5 carbonos na minha cadeia principal. Isso confirma o pente que tem aqui, ó, que é referente aos 5 carbonos da cadeia principal. O en também está certo porque é uma ligação dupla e o prefixo para a ligação dupla é en. E o O, que significa um hidrocarboneto. Nessa fórmula inteira, você pode analisar, pausa o vídeo aí e ver que ela só tem carbono e hidrogênio. Tá? No carbono 2, ele afirma que tem um metil, ó, 2-metil. Então, no carbono 2 eu tenho um metil. Eu tenho aqui o carbono 1, o carbono 2, que é o da insaturação. Será que eu tenho um metil nele? Sim, eu tenho esse grupo CH3 aqui embaixo, ó, que está ligado no carbono 2. Então, ele é o metil ligado à cadeia. O nome começa pelo radical, sempre 2-metil. No caso, seria pente 2-eno. Mas como ele colocou 2-penteno aqui, é porque a nomenclatura é antiga. Mas eu vou considerar a questão correta, tá? Mas se fosse numa questão de vestibular hoje, não estaria certo. Esse 2 teria que estar entre esse nome aqui, ó, entre o pente e o eno. No 2 ele afirma: alcenos são mais reativos do que os alcanos. Lembrando, gente, ó, alcenos possuem ligação dupla, alcanos possuem apenas ligações simples, ó, o en, justamente do nome, ó, porque o en indica ligação dupla, tá bom? E o an, tá, o alcano, ele significa ligação apenas compostos hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples, tá certo? Então sempre lembra disso. Faz essa anotação, coloca aí, tá? Esse resumo para vocês. Essa ligação do alcano, ela é bem forte, e a reatividade deles é baixa em relação aos alcenos, tá? Eles reagem sim com reações de substituição, como a gente estava estudando. Os alcenos, eles sofrem reações de adição, tá bom? Por quê?
existe uma facilidade em eu quebrar em uma dessas duas ligações aqui, ó. No alceno, na ligação dupla que eu tenho aqui, eu tenho dois pares de elétrons sendo compartilhados, tá bom? E um deles tem uma energia de ligação menor, o que possibilita a quebra. É uma ligação π e a ligação sigma. A ligação π ela é mais fraca. Aqui eu tenho apenas uma ligação sigma, para quem lembra. Tá? Então, os alcenos são mais reativos? Sim, os alcenos são mais reativos por conta disso. Eles têm uma segunda ligação aqui que é mais fraca em relação à primeira. Tá bom? Então, eles são mais fáceis, são mais reativos do que os alcanos, por causa da ligação dupla entre os átomos de carbono. Isso é altamente correto e já serve para a gente como entendimento para o próximo livro, que são as reações de adição. No terceiro item ele fala na adição iônica de HBr, no caso aqui seria a reação de adição, que é um tema que a gente vai tratar mais à frente, mas já serve como base para a gente. O ácido bromídrico, que é o HBr, ó, o átomo de bromo se ligará ao carbono menos hidrogenado da ligação dupla. Isso é correto, isso chama-se regra de Markov-Nikov, mas a gente vai ver isso mais na frente, tá bom? Esse detalhe, mas já anota, tá bom? Quando a gente vai estudando aí as reações com alceno, reação de adição, a gente vai ver que esse bromo aqui ele vai atacar o carbono menos hidrogenado da ligação dupla, que no caso segue a regra de Markov-Nikov. O item 4. Esse composto apresenta isomeria cis-trans. Para ele apresentar isomeria cis-trans, deixa eu limpar aqui para a gente. Para ele apresentar isomeria cis-trans, ele teria que ter uma ligação dupla. Tem a ligação dupla, beleza, respeita aqui. E os 4 grupos teriam que ser diferentes. Eu tenho aqui, ó, esse grupo ligado à insaturação, que é igual a esse grupo. Eu tenho o hidrogênio e tenho esse grupo etil aqui ligado. Eu vejo que esses dois são diferentes, esse aqui também é diferente, mas esses dois são iguais, ó. Eu tenho 2 CH3, então se eu girar aqui, tá, trocar eles de posição, vai ser a mesma coisa, vai ficar um CH3 em cima e um CH3 embaixo. Se os 4 grupos fossem diferentes, sim, eles iriam apresentar isomeria geométrica, isomeria cis-trans ou geométrica, tá bom, pessoal? Mas, como eu sei que essa ligação dupla, ela impede a rotação, tá? E quando esse grupo aqui, por exemplo, esse etil for para cima e esse hidrogênio for para baixo, eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter o mesmo composto, eu não vou diferenciar, apenas se esses 4 grupos fossem diferentes. Então, essa daqui, deixa eu analisar aqui para a gente, essa aqui foi correta, essa aqui também, essa daqui, ela já é falsa, tá bom? A quinta, sob condições reacionais adequadas, a reação de ozonólise podem ser obtidos como produtos a propanona e o propanal. A gente está vendo aqui reação de ozonólise, também uma reação que a gente não vai estudar mais na frente, que é as reações de oxidação. E uma das reações de oxidação é a ozonólise. O nome já diz, reação com ozônio. O ozônio é muito reativo. E dependendo do tipo de carbono, ele vai gerar um produto diferente. Por exemplo, aqui eu tenho um carbono terciário. Tá? Eu tenho um carbono terciário. E ele vai me gerar uma acetona. E isso confirma, porque aqui eu tenho propanona. Ona significa que formou uma acetona com 3 carbonos. Não se preocupe, não precisa se desesperar, porque a gente vai estudar isso lá nas reações de oxidação, tá bom? O próximo livro trata disso, são reações muito, muito importantes e a gente vai estudar a ozonólise bem detalhadamente, não se preocupe com isso. O outro carbono da ligação dupla é um carbono secundário, gente, ó, é um carbono secundário, viu como isso é importante, esses princípios lá do comecinho da química orgânica? Ele é um carbono secundário. E quando ele for romper aqui para formar a ozonólise, que é uma reação de oxidação, ele vai formar um aldeído, tá? Como produto. E isso confirma porque ele chama de propanal, um aldeído com 3 carbonos. Esse restante da molécula aqui vai formar um propanal. Então isso aqui é verdade, mas vocês vão confirmar isso de uma forma mais expressiva mais na frente, tá bom? Quando a gente estiver aí trabalhando com as reações tanto de adição como nas reações de oxidação. Não se preocupem com isso. A série de aulas sobre reações orgânicas a gente vai ter de forma bem detalhada mais para frente. E essa alternativa, se não me engano, é a letra E, quando ele fala que apenas o item 4 é o falso, tá bom? Então, se liga nas próximas questões que vai vir pela frente e vai fazendo as suas anotações, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não é só essa questão que vai ter, eu vou discutir as próximas e vou fazer na forma de playlist para a gente estar estudando. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Forte abraço.